E eu gostaria, como eu disse para vocês e tenho falado, que a gente focasse em sermos mais felizes nesse ano de 2025. Que nós busquemos ser mais alegres, porque acima de tudo e de qualquer coisa, o que eu gostaria, primeiramente para mim, é de ser mais alegre, mais feliz nesse ano de 2025. Então hoje, a gente termina essa série de mensagens, esse é nosso desejo para o ano de 2025, e que então a gente possa focar nesse objetivo, sermos mais felizes, mais alegres, nesse ano que já está passando rápido. A gente já está o quê? É o último domingo de janeiro, no próximo domingo já é fevereiro. Então, se a gente perder o foco, a gente já passou um ano e a gente esqueceu de ser feliz, esqueceu de ser mais alegre. Por isso, então, o meu desejo, a minha esperança e a minha oração é para que todos nós possamos ser mais alegres, mais felizes nesse ano de 2025. Sabe por quê? Porque eu creio que quando o Senhor nos chama das trevas para a luz, quando Deus nos resgata do nosso pecado para essa nova vida em Cristo e com Cristo, é um chamado para ser mais alegre. Eu creio nisso. Eu creio que essa nova vida que Deus nos promete não é uma vida de mas é uma vida de alegria. Vamos ver então o que a palavra de Deus fala para nós hoje. E hoje então, o que eu gostaria que a gente entendesse está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Romanos capítulo 15, versículo 13. Mas antes de nós lermos a palavra de hoje, vamos orar e pedir a graça de Deus sobre a leitura da palavra? Vamos entrar na presença de Deus e pedir as bênçãos do Senhor sobre a palavra. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Então pedimos que essa bênção não seja algo que é comum e que a gente não valoriza, que é tão comum, tão acessível, tão parte do nosso dia a dia, tão fácil, que a gente chega até a menosprezar. Não, mas que nós possamos agora estar com corações verdadeiramente agradecidos por termos a tua palavra, e assim, ó Deus, sermos tocados por ela. Que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando a nossa mente e abrindo os nossos corações para que nós possamos compreender exatamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, ó Deus, toma conta dos nossos corações, toma os nossos corações e pensamentos nas tuas mãos. Nos liberta, ó Deus, de tudo aquilo que é uma barreira, para que nós possamos experimentar a tua alegria. Queremos ser mais alegres, queremos ser mais felizes. Nos ensina, nos ajuda, Pai. Toma conta, ó Deus, das palavras que saem dos meus lábios, para que essas palavras sejam agradáveis somente a Ti, Senhor. Dirige, toma conta, Pai. É o que nós pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 13, essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Olha o que a palavra de Deus fala. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Romanos é uma daquelas cartas que Paulo, ele traz ensinamentos muito profundos e que a gente tem que ler e ler e ler e estudar para que a gente possa entender os mínimos detalhes daquilo que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever e passar para nós.
Romanos é muito conhecido pela parte teológica, né, do Evangelho, de como nós fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo. E não é então uma surpresa para nós ver que Paulo gastou os 11 primeiros capítulos de Romanos para explicar o Evangelho. Então, se você abrir essa carta de Paulo aos Romanos, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 11, essa é a parte teológica, é a parte doutrinária da carta. Mas isso não quer dizer que Paulo não estava preocupado com o dia a dia da igreja em Roma. Não, Paulo como pastor, ele tinha um coração de pastor, e então Paulo também ele estava preocupado como é que os crentes estavam vivendo a vida deles de acordo com o Evangelho. E é a partir do capítulo 12, que Paulo então ele começa a falar como é que esse Evangelho, como é que o sacrifício de Cristo na cruz, ele transforma as nossas vidas, e como deveria transformar, como deveria impactar a vida dos crentes em Roma. Capítulo 12 começa: ofereçam seus corpos como sacrifícios vivos diante de Deus. E aí então ele passa a falar dessa parte prática do Evangelho. Se você lê então a partir do capítulo 12, você começa a vislumbrar, a entender, a ter uma ideia do que estava acontecendo na igreja em Roma. Parece que a igreja em Roma ela estava tendo um conflito entre aqueles que eram fortes na fé e aqueles que eram fracos na fé. E é a partir então desse capítulo 12 que Paulo ele começa a falar desse assunto, desse conflito entre o forte e o fraco na fé. Ele vai então no capítulo 12 falar do amor ao próximo. Do capítulo 13 ele fala do amor ao próximo. Capítulo 12 ele fala da nova vida. Ele fala do uso dos dons espirituais. Ele fala do corpo de Cristo. Né? Aí do 13 ele vai falar do amor ao próximo. E aí no capítulo 14 ele fala sobre como os fortes na fé devem receber os fracos na fé. Porque parece que havia um conflito em: será que a gente pode comer carne sacrificada aos ídolos? Parece que havia um conflito na igreja de algumas pessoas que falavam assim: você come carne que foi oferecida para o ídolo? Eu não como. Eu não como. E aí, os crentes parece que não estavam se dando bem uns com os outros. Porque uns que eram mais fortes na fé traziam conflito para a igreja. E os fracos na fé também traziam conflito para a igreja. E aí Paulo, então, no capítulo 14, ele vai falar desse conflito, vai falar da liberdade que todos nós temos em Cristo. E aí, no capítulo 15, então, ele vai enfatizar de como aqueles que são maduros na fé, fortes na fé, eles devem acolher os fracos na fé. O que isso daí tem a ver com alegria? É interessante que nessa discussão que Paulo tem sobre forte, fraco na fé, conflitos pessoais, Paulo ele vai falar de alegria. Paulo ele fala de alegria. É interessante no capítulo 15 que quando Paulo fala desse conflito entre crentes, sobre aqueles que são maduros, sobre aqueles que são menos maduros, e esse conflito que uns tinham sobre eu faço isso, você não faz isso, eu não tenho problema nenhum em fazer isso, eu tenho problema e eu acho que você não deveria fazer porque isso não é de Deus. E no meio desse conflito é interessante que Paulo ele vai falar sobre alegria. Por que será? Por que será que Paulo, no meio de conflito, ele fala de alegria?
E por que isso é importante para nós hoje? Nesse momento onde a gente inicia esse novo ano e a gente está tentando direcionar a nossa vida para o caminho certo. Porque nós desejamos ser mais felizes. Eu quero ser mais feliz nesse ano de 2025. É importante aqui entender que Paulo, no meio desse conflito, a gente vê como Paulo entende e como ele define alegria. Nessa tentativa do pastor Paulo de trazer a alegria, de trazer a igreja, né, para resolver esse conflito, Paulo ele vai falar de alegria. Ele vai falar de alegria. Por quê? Porque para Paulo, alegria, verdadeira alegria, é um estado espiritual. Para Paulo, alegria não é algo que é produzido exteriormente, mas alegria é espiritual. Alegria é uma realidade espiritual na vida daquele que crê no Senhor Jesus. Por isso, para Paulo, era possível que os crentes, apesar das perseguições e oposições que eles enfrentavam, apesar dos desafios que todos eles estavam passando por serem uma igreja nova, uma igreja na capital do império, e apesar dos conflitos internos que eles estavam vivendo, era possível para todos eles experimentarem alegria. Era possível todos eles serem alegres, porque para Paulo, alegria é um estado espiritual, uma realidade produzida pelo Espírito Santo de Deus. É por isso então que o versículo 13, e hoje eu enfatizei esse versículo 13, reparou que a gente não leu todo o capítulo 13, ou uma parte do todo o capítulo 15, ou uma parte do capítulo 15, mas a gente leu só esse versículo 13, porque esse versículo 13 é a esperança do apóstolo Paulo. É o desejo dele para a igreja. Na minha versão, isso não está muito claro, mas se eu tivesse que ajudar a deixar isso mais claro, eu colocaria um que no comecinho desse versículo. Que o Deus da esperança vos encha. O que é isso? Nesse versículo 13, depois de Paulo explicar como os fortes deveriam acolher os fracos na fé, no versículo 13, Paulo parece que ele dá uma pausa e ele compartilha com a igreja o desejo que Paulo tinha no coração. E é nesse desejo, nessa oração que ele suspira no meio dessa carta para a igreja em Roma, que Paulo ele define de uma forma breve, mas muito clara e direta, o que é alegria. Por isso hoje o que eu gostaria que nós enxergássemos nesse versículo é o que Paulo, e como é que Paulo, o que Paulo entendia e como Paulo define a alegria. Olha o que é interessante aqui nesse versículo 13, é como Paulo define Deus. Paulo começa falando o seguinte aqui, versículo 13. E o Deus da esperança. Quando Paulo estava ali ensinando a igreja sobre como resolver esse conflito entre o forte e o fraco na fé, ou aquele que se julgava forte, maduro, e aquele que era menos maduro, mais fraco na fé, Paulo, ele tenta chamar a atenção dos crentes para quem Deus é. E aqui no versículo 13, ele chama Deus de Deus da esperança. No versículo 5, Paulo, ele já dava uma pista
sobre quem era Deus. No versículo 5, ele chama Deus da paciência e Deus da consolação. Porque, lembra, a igreja estava passando por um conflito. Mas o que Paulo estava tentando mostrar é que os crentes deveriam focar, deveriam direcionar o foco deles, não nas pessoas, mas deveriam direcionar o foco deles na pessoa de Deus. Porque quando as coisas vão apertando, é muito fácil para mim e para você a gente focar no material, no físico, porque nós somos carnais. E é muito fácil para nós focarmos nas pessoas, principalmente quando as pessoas elas não agem de acordo com as nossas expectativas. É por isso então que Paulo ele fala Deus da paciência e Deus da consolação. Porque Paulo ele queria que os crentes focassem na pessoa de Deus, quem Deus é. E lembrem-se, Deus é um Deus de paciência. Deus é um Deus de consolação. Mas é no versículo 13, então, que Paulo, ao compartilhar aquela oração, o suspiro do seu coração, o seu desejo para os crentes da igreja de Roma, Paulo, ele fala, Deus da esperança. Deus é Deus da paciência, Deus da consolação, mas é naquele fechamento, na sua conclusão, que Paulo dá o seu último suspiro. E é nessa oração que ele compartilha com a igreja que o nosso Deus é um Deus de esperança. Por que esperança? Porque o nosso Deus é um Deus que transforma. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e que tem toda a autoridade e que tem o poder de transformar corações. É por isso que Ele é um Deus de esperança. Porque Ele continua agindo na vida das pessoas que nos cercam. E acima de tudo continua agindo na nossa vida e nas nossas circunstâncias. Por isso que para nós é possível ter esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança. Porque imagina uma igreja que está vivendo um conflito. Como é possível que aquelas pessoas vivam em união como o corpo de Cristo? Como é que aquelas pessoas pecadoras, com o coração duro, um bando de cabeça dura, um se achando mais espiritual do que o outro e querendo ensinar o outro como o outro deve viver diante de Deus. Imagina, uma igreja nova, crescendo e com conflitos internos. Era importante então que os crentes ali entendessem que o nosso Deus é um Deus de esperança. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que continua agindo na vida das pessoas e é um Deus que continua transformando vidas. E é por isso então que é possível para o crente ter esperança. É por isso então que Paulo fala Deus da esperança, porque Paulo queria que os crentes ali não depositassem a sua esperança no homem. Não. Eu tenho que transformar aquele cara. Aquele cara não está agindo de acordo com Deus. Ele está indo lá comprar na vendinha lá do templo aquela carne mais barata. E isso não é de Deus. Não, como é que o cara é cabeça dura? Eu estou falando para o cara. Toda hora e o cara não muda. Paulo fala, lembre-se. A capacidade da mudança não está no homem, mas em Deus. E o nosso Deus é um Deus de esperança. Esperem em Deus e coloque em Deus a sua esperança de que Ele vai mudar a vida das pessoas que cercam. Por quê? Porque é Ele o maior interessado em transformar aquela vida. Que o poder da transformação não está em nós,
mas está em Deus. Então deposite a sua esperança em Deus. Quem é que transforma o outro? Quem é que muda o coração dos nossos filhos? Quem é que transforma o coração das pessoas que nos cercam? É Deus, não é o homem. É por isso então que Paulo, ele chama a igreja a depositar a sua confiança no Deus da esperança. Coloque diante de Deus as suas palavras. Coloque diante de Deus em oração a sua vontade de ver o outro transformado. Coloque diante de Deus, no Deus da esperança, aquilo que não é do seu acordo. Coloque diante de Deus, porque é isso que Paulo espera, que a igreja cresce e depositasse a sua fé no Deus da esperança. Paulo, ele continua falando aqui, e olha que interessante. Ele fala: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Paulo, ele entende que a alegria é um estado espiritual. Era o desejo de Paulo que Deus, o Deus da esperança, enchesse todos os crentes de todo gozo e paz no vosso crer. Essa palavra gozo, ela tem um significado especial, principalmente na nossa tradução em português, porque quando você encontra gozo, a nuance que Paulo quer trazer é de que essa alegria, essa felicidade, ela é produzida pelo Espírito, é gozo. É a mesma alegria. Quando Jesus, ele estava falando dos trabalhadores que estavam multiplicando os talentos, e aí, quando no final, o mestre, ele fala para o fiel trabalhador, para o fiel servo: entra para o descanso, para a festa do seu Senhor, é a mesma palavra. Entra, bom e fiel servo, no gozo do seu Senhor, nessa alegria. Mas essa alegria é alegria não produzida pelas circunstâncias, não é uma alegria que é produzida porque as coisas ao seu redor, elas estão todas de acordo com as suas expectativas. Não é porque essa alegria é baseada de que a sua vida ela está 100% certa, está indo tudo bem e tudo no caminho. Não. Essa alegria, ela vem do interior. E é essa alegria que Paulo deseja que os crentes experimentem. Aquela alegria espiritual, que é especialmente reservada para os servos que são fiéis. Essa alegria que é preparada pelo Senhor ao receber os servos fiéis na sua presença. Essa alegria que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. E essa alegria então que Paulo deseja, ele suplica diante de Deus: o Deus da esperança vos encha com gozo e paz. Por que Paulo fala de gozo para crentes que estavam passando por conflitos e desafios por serem uma igreja nova e numa cidade tão importante, mas ao mesmo tempo tão perto do poder, da sede do poder? Porque era muito comum para os crentes daquela época, eles verem pessoas importantes à torta e à direita, porque eles estavam em Roma, afinal. Então, ao mesmo tempo que eles eram uma igreja, estavam experimentando essa fé em Cristo Jesus, era muito comum eles cruzarem com pessoas importantes que faziam parte do governo, oficiais, pessoas que tinham alta patente no exército. Comum, fazia parte do dia a dia. Mas ao mesmo tempo que isso fazia parte do dia a dia, por estarem tão perto da sede do governo, era também algo que trazia temor no coração.
Imagina você sendo um cristão e morar tão perto do local onde eles mandavam cristãos para serem comidos pelos leões. É logo ali na esquina. Imagina o medo, o temor, a ansiedade. E não apenas isso, eles estavam experimentando problemas dentro dos relacionamentos que eles tinham como igreja nova. Paulo fala que mesmo assim, apesar do medo, da ansiedade, dos desafios que eles tinham dentro e fora da igreja, era possível que eles vivessem com alegria. Por quê? Porque a alegria que vinha do Senhor era algo produzida pelo Espírito. É por isso que ele fala aqui que vos encha de paz e gozo no vosso crer. A alegria que eu e você experimentamos, ela não depende das circunstâncias, porque a nossa alegria, a nossa verdadeira alegria e paz, ela é produzida pela fé em Cristo Jesus. Não é produzida pelas circunstâncias, não é produzida pelo meio onde a gente vive, mas é produzida pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. É produzida pela fé. Daí a importância de todos nós termos um relacionamento firme com a palavra de Deus. Porque a nossa alegria depende não das circunstâncias, mas da nossa fé. É produzida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é muito importante, é essencial que nós estejamos alimentando o Espírito Santo de Deus dentro de nós. É importante então que a gente alimente a nossa fé. É importante, essencial que nós tenhamos comunhão com a palavra de Deus. Paulo então ele fala do Deus da esperança. Que ele encha a igreja com essa alegria que vem do trabalho, da atuação do Espírito Santo de Deus. E aí ele termina falando o seguinte: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele enfatiza mais uma vez que no final de todas as coisas, se você focar no Deus da esperança, se você buscar essa alegria que é produzida, esse gozo que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, então, para que todos vocês sejam ricos. Eles estavam na capital do Império Romano. Eles estavam na cidade mais importante do mundo que era conhecido naquela época. Então, era muito fácil para aquelas pessoas saírem fora, perderem o foco. Não apenas por causa dos conflitos internos, não apenas por causa das perseguições e oposições que eles enfrentavam, mas também por causa das tentações. Qual é a igreja que não enfrenta? Quem é o cristão que não enfrenta essas tentações? A gente tem um conflito com a pessoa, não quero mais saber daquela pessoa. Aquela pessoa, ela é cabeça dura. Aquela pessoa lá não me escuta. Então, dá um tempo, vai aquele irmão para lá, aquela irmã para cá, e eu vou viver minha vida. Quantas vezes a gente não perde a esperança de que pessoas podem ser transformadas? E aí a gente, como desculpa, a gente desiste das pessoas. Por isso que Paulo fala, Deus de esperança. Quantas vezes nós não nos deixamos levar pelas circunstâncias da vida e aí a gente desiste de Deus e dos irmãos da igreja? Tá muito difícil, é muita coisa. Não, agora não tá fácil ser crente não. Marieta, não é fácil.
Marieta, é difícil, é muita coisa, é muito trabalho, a economia agora está meio assim, agora é hora de focar em outra coisa, dar um tempo e não acrescenta nada, o negócio é pagar as contas, né? E aí você se deixa levar pelo medo, pela ansiedade, e aí você... Mas Paulo, ele fala o seguinte aqui: para que sejais ricos. Para uma igreja que está passando por adversidade, provação, tribulação, é muito fácil a gente focar naquilo que nos falta. Na falta de maturidade do irmão, na falta de espiritualidade da irmã, na falta de controle dos filhos, na falta de maturidade das filhas, na falta de fé, na falta de oração, na falta disso, na falta daquilo, ou na falta de governo, na falta de trabalho, na falta de dinheiro, na falta de espaço, na falta de casa, na falta de carro, na falta de... E é muito fácil, quando a gente está passando por uma provação, por um desafio, a gente focar naquilo que falta. É por isso então que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, naquele foco de que eu quero que vocês sejam alegres, eu quero que vocês experimentem esse gozo e paz que vem do Senhor, ele fala, para que vocês sejam ricos. E a palavra que ele usa é aquela palavra, a mesma palavra que dá origem àquela palavra que a gente gosta muito, abundância. Aqui, a nossa tradução em português já deu tudo mastigado. Ricos. Paulo aqui, ele fala de abundância. O que é abundância? Abundância é quando a gente tem demais e chega a sobrar. Abundância não é a medida certa, não é suficiente. Abundância não é suficiente, aquela medida certa. Sabe, falta 2 colheres e você ganha 2 colheres. Não. Você precisa de 100 e aí você recebe 100. Abundância é além do limite. Além, passou daquela medida que você precisava. Foi mais do que suficiente. Então, quando Paulo fala de ser rico, ele fala que o desejo dele é que a igreja experimentasse abundância. Mas não era abundância de coisas materiais, mas era abundância de esperança no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque essa esperança que nos torna capazes de experimentarmos alegria. Porque Paulo entendia que se ele pedisse por prosperidade, aquilo não era alegria. Sabe por quê? Porque no momento que você experimentasse falta, a tua alegria ia embora. Paulo também não condicionava a alegria a outras coisas, porque Paulo entendia que se fosse condicionado a alguma outra coisa, logo essa alegria iria embora. Ele não condicionou a alegria à saúde, porque sabe que nós, como herdeiros da corrupção do Éden, nós, como herdeiros dessa natureza pecaminosa, ninguém consegue ter uma saúde 100%. Vai chegar uma hora que a gente vai pegar uma gripe, vai chegar uma hora que a gente vai pegar uma outra, e a alegria vai embora. Paulo não pede esse tipo de alegria. Ele não ora por prosperidade, ele nem ora para que o governo fosse transformado. Não é interessante? Deus dá paz para a sua igreja, para que o evangelho seja pregado. Deus leva embora esses imperador romano tudo doido da cabeça, corrupto. Não, Deus leva embora. Traz alguém que é cristão. É interessante que na Bíblia a gente não vê
orar por conversão dos governantes. Não. Porque é possível que governos mudem. E governos, dependendo disso ou daquilo, eles roubem a nossa paz. É por isso então que Paulo ele não faz essa oração, mas uma coisa ele pede. Porque o desejo de Paulo é que a igreja experimentasse uma alegria verdadeira, uma alegria que tem origem no Espírito Santo. É por isso então que ele fala, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Porque é isso que realmente nos torna capazes de sermos felizes. Não é na esperança de que alguém será... Não é na capacidade de alguém ser transformado, mas é na esperança em Deus. Amados, hoje a palavra nos aponta para o caminho de como nós podemos ser mais felizes. Hoje, a palavra de Deus nos deu o mapa do tesouro. Nos mostra aonde está o X. Aonde eu e você, nós podemos encontrar verdadeira alegria. Mas essa alegria, você deve entender. Esse mapa que a palavra de Deus hoje mostra, não nos conduz para as coisas do mundo. A palavra de Deus não mostra sermos alegres à medida que a gente vai ganhar mais dinheiro. A palavra de Deus não nos mostra que a alegria está em termos mais prosperidade, em sermos mais famosos, em sermos mais populares, em sermos mais bonitos, em sermos mais reconhecidos. A palavra de Deus não mostra que a alegria está no homem. Ninguém no nosso círculo de relacionamento pode nos fazer mais felizes. A palavra de Deus mostra que a verdadeira alegria, que o tesouro está em Deus. Porque Deus é o Deus da esperança. Que verdadeira alegria é produzida no Espírito, porque a alegria é uma virtude do Espírito. Então hoje, se você deseja ser mais alegre, esse mapa do tesouro mostra o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Não tem outro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, lembra o que Pedro fala? Que nós fomos resgatados para uma nova vida, nós fomos regenerados para uma viva esperança em Cristo Jesus. Felicidade não está em outro lugar. E você só vai quebrar a cara. Se você está esperando que a sua alegria vai vir depois dessa pessoa mudar, você está completamente enganado. Se você acha que a sua alegria está se você vai prosperar, se você vai ter mais, se você vai ter todos os seus planos materiais realizados, você está completamente enganado. Se você acha que a sua alegria de alguma maneira está em você ou em alguém ao seu redor, você e eu, nós estamos todos completamente enganados, porque a alegria está em encontrar Cristo. A verdadeira alegria está em Cristo Jesus, e é Ele que nós precisamos. Por isso, meu irmão e minha irmã, se nesse ano de 2025 nós desejamos experimentar dessa verdadeira alegria, então o foco deve ser Jesus. O foco é Jesus. Não é uma coisa fora do normal a palavra de Deus dizer o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e
todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Para que nós vivamos essa verdade, é necessário então que nós tenhamos esperança. Nos entregarmos a Cristo. Abrir mão das nossas preferências, abrir mão das nossas expectativas e nos entregarmos completamente a Cristo pela fé, na esperança de que o Senhor, a seu tempo, nos acrescentará todas as outras coisas de que nós precisamos. Meus amados, que essa seja então a nossa esperança para esse ano de 2025. E a minha oração é de que todos nós possamos experimentar esse gozo, essa paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E uma coisa a gente pede, ó Deus, a gente não pede uma igreja grande, a gente não pede prosperidade, a gente não pede nem mais saúde, porque a gente sabe, ó Deus, de que o Senhor vê todas as coisas e o Senhor toma conta de nós. A gente sabe, a gente crê. Então, Pai, o que a gente pede é que nós possamos ter a fé necessária de poder confiar no Senhor, de ter esperança no Senhor. Pai, às vezes é tão difícil a gente ter esperança. Às vezes é tão difícil a gente poder fechar os nossos olhos para as coisas que acontecem ao nosso redor, fechar os nossos olhos e colocar a nossa fé no Senhor. É tão difícil, ó Deus, a gente calar essa voz que vem da mente, do coração, sair dessa realidade que a gente vive e depositar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Então hoje, ó Deus, a gente pede perdão por todas as vezes que a gente nos faltou a fé, seja por causa da nossa ambição, da nossa ganância, do nosso orgulho. E a gente pede, Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ter esperança. Esperança de poder acolher os nossos irmãos e irmãs que não têm a mesma fé que nós temos. Nos ajuda a acolher, ó Deus, os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, nos momentos, ó Deus, que lhes falta a fé. Nos ajuda, ó Deus, a viver acima das circunstâncias, acima das situações, especialmente nesse momento, ó Deus, que vivemos uma época onde o governo não é favorável aos imigrantes. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tire do nosso coração todo medo, toda ansiedade e traga ao nosso coração esperança. Esperança firmada não em governos, não no homem, mas esperança firmada no Deus Todo-Poderoso. Pai amado, nos dá também a fé de que nós precisamos, de que o Senhor toma conta de nós e toma conta da nossa saúde, toma conta dos nossos negócios, toma conta das nossas finanças. Nos ajuda a descansar no Senhor, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos viver acima das circunstâncias, experimentando essa alegria verdadeira que vem do Senhor. Pai amado, tem misericórdia do teu povo. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ficar de pé então para a bênção. O Senhor agora envia a sua igreja, o corpo de Cristo, de volta ao mundo para cumprir a grande comissão e ser fiel ao grande mandamento. De ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E que ao irmos ao mundo, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor eterno de Deus Pai e a exortação do Deus Espírito Santo sejam sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus é bom.
todo o tempo. Amém, graças a Deus. Amados, não se esqueçam